E aí o grande marco de tudo isso que eu falei, que é tudo muito importante, mas o primeiro grande marco da história da humanidade, assim, o maior de todos até agora, tanto é que divide duas eras, né? Nós passamos da Idade Moderna para a Idade Contemporânea, foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela não se deu num único ano, era uma sequência de anos. Mas foi no ano de 1789 que foi feita a Declaração Universal de Direitos do Homem. E isso é um marco da Revolução Francesa e um marco, primeira geração, a primeira dimensão que se fala sobre direitos humanos. Vamos dar uma olhadinha. Então, a Declaração de Direitos do Homem, 1789. Revolução Francesa, né? Estrutura de governo modificada, de monarquia para assembleia. Regime político, o indivíduo se torna cidadão. Como eu disse há pouco para os senhores, né? Até então, nós tínhamos a monarquia francesa, o rei francês, como o expoente máximo do absolutismo. Desde Luís XIV, que se proclamava Rei Sol, e se dizia l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu, não é? Luís XIV era o expoente máximo do absolutismo e claro que os seus sucessores, o Luís XV, o Luís XVI, a época da Revolução Francesa, Luís XVI, nós tínhamos ali esse absolutismo exponenciado e as arbitrariedades do Estado também exponenciadas. E o povo passando por uma dificuldade gigantesca, né? Gigantesca. Ah, mas a Revolução Francesa não mudou isso. Não, e até piorou em alguns aspectos, mas os pensadores pré-revolução conseguiram incutir na sociedade alguns ideais. E dentre os ideais libertários, porque nós estamos falando de liberalismo, positivismo, né? Dentre os ideais libertários vem o abstentismo. O que significa isso? A ideia era de que o Estado deveria ficar ausente, que o Estado não deveria interferir nas relações sociais, não é? Que o Estado devia se abster. Esse Estado que interferia demais deveria fazer com que as pessoas andassem pelas suas próprias pernas. Cada um por si e Deus por todos. Liberdade, fraternidade, igualdade, essas eram as máximas da Revolução Francesa. Então, na Revolução Francesa, nós temos o primeiro marco, a primeira grande geração de direitos humanos, que é a geração dos direitos individuais, ou também chamados de direitos civis, que é a possibilidade do indivíduo se desenvolver independente do Estado. Ok? Sem que o Estado interfira. Então, até hoje, quando a gente fala de direitos civis, eu tenho direitos civis. O que são direitos civis? Direitos civis são todos aqueles direitos que possam ser exercidos independente do Estado. Não é? Então, as pessoas têm o direito de ir e vir, o direito de trabalhar, o direito de estudar, o direito de ser feliz, o direito de ter um nome, o direito de ter uma nacionalidade, o direito de não ser torturado, o direito de ser respeitado,
não é? Então, esses e muitos outros são chamados de direitos civis. Liberdade e autonomia. Liberdade que o indivíduo tem de se desenvolver independente do Estado. Tudo isso veio com a Revolução Francesa. Esses ideais libertários, não é? E que se espalharam pelo mundo. Até as próprias independências dos países da América, elas são frutos da Revolução Francesa. Como eu disse, até a independência dos Estados Unidos, embora anterior à Revolução Francesa, inspirados pelos ideais da Revolução Francesa. E posteriormente, no século XIX, as independências até do Brasil, relacionadas a esses ideais, né? Então isso espalhou. Aquela sociedade passou a poder se desenvolver, ok? Acontece, e esse é um problema pós-Revolução Francesa, mas que faz parte de uma evolução humana, natural. O indivíduo, ele não consegue se desenvolver de forma igualitária. Algumas pessoas são mais arrojadas, arriscam mais, e por isso podem dar maiores saltos, né? Outras pessoas são mais contidas, mais conservadoras, têm um passo mais lento. Então, até fomentado pela Revolução Industrial, que nós tivemos no século XIX, a partir da Revolução Francesa, as pessoas puderam se desenvolver independente do Estado. O Estado não interferia. Só que algumas pessoas se desenvolveram demais e se tornaram grandes latifundiários, donos de grandes glebas de terra. Outros se desenvolveram de menos, muito pouco, não é? E se tornaram os lavradores. Foram formadas as indústrias, e aí você tinha o dono da indústria e você tinha o proletariado, passando por dificuldades terríveis. A própria libertação de escravos, né, o fim do escravagismo, ele se dá pela necessidade, claro, por muitos fatores, mas também pela necessidade de você ter mão de obra barata, não é? E mão de obra remunerada, que pudesse reverter os seus recebimentos em compras de produtos. Se eu não tenho gente para comprar, por que eu vou fabricar, não é? Então, essas pessoas já entram na faixa, os próprios escravos libertos acabam entrando numa faixa mais baixa da sociedade. Antes da Revolução Francesa, você não tinha desníveis sociais, porque você tinha o rei, os amigos do rei, a nobreza e o resto. Mas depois da Revolução Francesa começam os disparates sociais, começam os desníveis sociais. E aí aquelas pessoas que pensavam que o Estado tinha que ficar totalmente ausente, começaram a pensar um pouco diferente. E acharam que o Estado deveria interferir. E interferir aonde? Interferir nas relações sociais. Por isso, lá em 1917, e não só em 1917, mas também se desenvolveu em 1919, vocês têm, todos nós temos grandes marcos de direitos humanos que são no aspecto social. E que trazem a segunda grande geração de direitos humanos. Se a primeira geração, ou dimensão, como chamam alguns autores, foi lá da Revolução Francesa, dos direitos individuais, dos direitos civis, a segunda grande geração, ou dimensão dos direitos humanos, é a geração de direitos sociais, cujo grande marco histórico é esse aqui. Dá uma olhadinha. Estamos falando da Revolução Russa, que o ano passado fez 100 anos, né? O ano passado fez 100 anos de Revolução Russa.
que é o marxismo aplicado a uma sociedade agrária, medidas sociais, econômicas e políticas, esboço de reforma agrária. Então, alguns assuntos sociais que hoje no Brasil, hein, pessoal? Hoje no Brasil ainda se discute, ainda não se tem um consenso, como as questões relacionadas à reforma agrária, como as questões relacionadas ao sindicalismo, como as questões relacionadas aí a direitos de trabalhadores, já se discutia na Rússia há 100 anos. Não é? Por quê? Porque você tinha na sociedade russa, predominantemente agrária, né? Você tinha ali um desnível social muito grande, uma carência, uma necessidade de intervenção do Estado nas relações sociais para buscar o equilíbrio social. Não é? Então veio a Revolução Russa. O Estado não pode interferir totalmente, mas tem que equilibrar algumas situações, não é? E no mesmo ano, só que do outro lado do planeta, porque se a Rússia está lá na Eurásia, né, pega um pedaço da Europa e o restante da Ásia, nós temos do outro lado do planeta, na América, no mesmo ano de 1917, um outro grande marco histórico dos direitos sociais, dos direitos humanos, que foi a Constituição Mexicana. Dá uma olhada. A Constituição Mexicana, ela é de 1917, e foi a Constituição Mexicana que deu início ao constitucionalismo social. O que significa isso, constitucionalismo social? Nós estamos falando de regras sociais trazidas diretamente no corpo da Constituição. As constituições, até então, não tratavam de aspectos sociais. E por que a Constituição Mexicana, então, é esse início, esse marco do constitucionalismo social? Porque a sociedade mexicana da época passava por grandes problemas. Passava por grandes dificuldades. O desnível social era muito grande. Então aqui a gente vê, olha quanto, isso é apenas um colorário do quão importante foi a Revolução Francesa. Porque a Revolução Francesa, que trouxe o individualismo, se espalhou pelo mundo. E, claro, como consequência disso, trouxe ali também os desníveis sociais, que não estavam só presentes na Rússia, estavam presentes no México também, como de resto no mundo inteiro. E aí, em 1919, um pouquinho depois, ao final da Primeira Guerra Mundial, porque também estamos falando de Primeira Guerra Mundial, né? Primeira Grande Guerra, nós temos na Alemanha uma Constituição também social, mas que acabou sendo até mais importante, influenciando mais o mundo do que a Constituição Mexicana, que foi a primeira, claro, mas essa Constituição que eu vou falar para vocês acabou influenciando muito mais, inclusive o Brasil. Tem Constituição brasileira que é espelho dessa Constituição, lá de 1919. É essa Constituição aqui, ó, dá uma olhada. É a Constituição de Weimar, é a Constituição alemã de 1919, a Constituição de Weimar. Atenção, hein? Não é Neymar, né? Era só o que faltava. Constituição de Neymar, tudo é Neymar. Então até a Constituição não é Neymar, é Weimar, não é? Que é uma cidade na Alemanha, né? Constituição alemã criada em Weimar. Continuidade do constitucionalismo social, uma preocupação socializante, democracia social, elaborada para
garantir a dignidade da pessoa humana, direitos civis, políticos, econômicos e sociais, né? Essa é a Constituição alemã de Weimar. É uma Constituição pré-nazista. São aquelas incoerências que o mundo traz, né? Então, essa Constituição brilhante, essa Constituição exemplar, que serviu de espelho para o mundo, inclusive, como eu disse, a nossa Constituição brasileira de 1934 é uma cópia da Constituição alemã de Weimar, trazendo essas questões sociais, né? A Constituição de Weimar, ela traz um período pré-nazismo, né? Na Alemanha, com as atrocidades todas que a Alemanha trouxe. De qualquer forma, também a Constituição de Weimar é um grande marco social dessa segunda grande geração de direitos humanos. E, no mesmo ano de 1919, o tratado que dá fim à Primeira Guerra Mundial também é o tratado que criou a OIT. É o Tratado de Versalhes. Dá uma olhadinha. O Tratado de Versalhes traz a criação da OIT, Organização Mundial ou Internacional do Trabalho, né? A valorização do direito à igualdade. Então, perceba a importância da OIT. Eu costumo brincar aqui com os alunos, né? Falo isso sempre que posso, sobre o direito do trabalho. Nós aqui da esfera criminal não estamos muito afetos ao direito do trabalho, né? Eu mesmo, enquanto advogado, no começo da advocacia, eu fiz muitas audiências trabalhistas, né? O meu escritório, por muito tempo, cuidou também de aspectos trabalhistas, hoje não mais, mas cuidou. Eu até entendo sobre algumas regras, mas não gosto. Realmente eu não gosto, isso é verdade, né? Respeito, claro, mas tenho um certo receio desta área. Não vem ao caso, mas aí sempre que a gente faz uma piadinha, brincando com os advogados trabalhistas, né? Mas é uma brincadeira. Eu tenho aqui amigos do coração, professores tão fantásticos no Legale, desembargadores, advogados, de alto nível nos aspectos trabalhistas, e aí eu tenho que realmente dar a mão à palmatória. Até eu, que não gosto dessa esfera trabalhista, tenho que dizer, se não fossem as regras trabalhistas, nós teríamos escravidão. Hoje em dia estamos sob a égide dessa reforma trabalhista, a qual eu não tenho a menor condição de dar o mínimo de opinião, porque realmente não é a minha área, e nem quero que seja, né? Mas a verdade é que, com a criação da OIT, lá em 1919, há uma preocupação mundial com as relações trabalhistas, que são as relações sociais. São relações sociais. E se são relações sociais, são relações humanas, não é? Então, toda vez que a gente trata de direitos sociais, como direitos trabalhistas, como direitos previdenciários, olha quanta coisa de previdenciário que muitos dos senhores já fizeram aqui, pós-graduação, no Legale, nessa área, ou na área de trabalho, que atuam nessa área, né? E que merecem todo o meu respeito, mas são áreas sociais, puramente sociais, e, portanto, área de direitos humanos. Então, onde estão aqueles que diziam que direitos humanos é direito de preso? Cadê? Onde estão? E essas questões sociais? Então, tudo aquilo que está na Constituição Federal, que diz respeito a esses direitos sociais, são questões de direitos humanos e que podem efetivamente cair em qualquer concurso relacionado a esta área. Ok?